Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Jesus Monteiro, eu sou professor responsável pelas cadeiras de psicologia na Unihorizontes. Sou mestre e doutor em psicologia pelo UFMG e serei o professor de vocês na disciplina de psicologia jurídica. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da minha trajetória profissional, para vocês entenderem a articulação que ela se faz com a psicologia jurídica, e depois eu vou apresentar um pouco qual o caminho que a gente vai fazer nessa disciplina, nesses 4 meses que se seguem. Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês aproveitem bastante. Essa é uma disciplina extremamente importante para a formação atual de um profissional do direito, de um operador do direito. Então, assim, a informação concreta e objetiva, ela está aí o tempo todo. Então, as normas estão aí o tempo todo, as leis estão aí, a gente tem um acesso fácil a ela, ultimamente, mas ao trato que se dá, à leitura que se dá, à subjetividade que perpassa a lei, é o que a gente vai tratar aqui um pouquinho. Mas vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre a minha caminhada profissional. Eu já tenho aí praticamente quase 17 anos de formado, acho que mais ou menos isso. E eu comecei a minha carreira, é óbvio que a gente nunca começa a nossa formação a partir do campo de trabalho, né? A nossa formação é humana, ela diz da onde nós somos, diz da nossa construção familiar, diz das nossas escolhas. Eu sou um filho lá do Grande Barreiro, lutei muito para executar a minha formação junto com meus familiares e me orgulho muito disso, dessa caminhada. E um dos primeiros trabalhos que eu comecei dentro da minha carreira profissional foi num programa da Prefeitura de Belo Horizonte que chamava Miguelim, que trabalhava com atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua. Esse programa na minha formação ele foi muito importante porque ele me ensinou e eu aprendi muito mais sobre as desigualdades e a exclusão que perpassam a nossa sociedade, principalmente porque como que as pessoas chegam nesse processo de desigualdade. Logo em seguida, eu já comecei uma formação um pouco mais organizativa, gerencial, então eu comecei a coordenar alguns programas dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Depois eu fui para a coordenação de um outro programa chamado Fica Vivo, que é do Estado. E aí eu fui implantar na Pedreira Prado Lopes o programa Fica Vivo, que era um programa também para adolescentes se manter distante ou se manter mais saudáveis diante dos contextos que eram extremamente de vulnerabilidade. Então, a denominação Fica Vivo era nessa perspectiva de trazer arte, trazer cultura para espaços que eram muito articulados com a violência. Então, aqui a gente já começa essa proximidade com o campo jurídico, que é entender a violência, entender por que ela perpassa o nosso cotidiano, por que nós vivemos num mundo tão violento, e grande parte veio dessa formação. Em seguida, eu fui trabalhar na CEMIG, em acompanhamentos de famílias que iam ser relocadas, que iam sair das suas casas por causa de uma construção de uma represa. Então, eu fui lá para o Vale do Jequitinhonha fazer esse acompanhamento, e nesse acompanhamento eu tive que aprender muito a trabalhar com mediação, eu tive que lidar com esses pormenores, essas dificuldades de o sujeito é obrigado a sair, né? O sujeito ele não sai da sua casa porque ele está sofrendo uma ação compulsória de saída de casa e, ao mesmo tempo, uma intervenção para o bem coletivo. Então, aí vem todo um processo de como mediar essas duas possibilidades entre a comunidade, entre a população ribeirinha e a empresa privada. Depois eu voltei para o técnico, a trabalhar como técnico
de acompanhamento familiar, depois com técnico do programa Bolsa Moradia e depois coordenador desse mesmo programa, que era um programa que ajudava ex-moradores de rua a ter uma nova condição, a ter uma nova estabilidade. A partir desse programa eu saí, fui fazer meu mestrado na UFMG, onde eu fui estudar algo que aprecia muito na minha formação e inclusive na minha prática, que era a população em situação de rua, né? Essa população em vulnerabilidade. Então eu concluí o mestrado em 2011 e depois fiz desse mestrado produzi esse livro chamado A Terceira Margem da Rua. Na UFMG eu trabalhei como supervisor, programa Conexões de Saberes, fiz uma pesquisa dentro do estado inteiro, fazer uma pesquisa participativa, viajando pelo estado inteiro para conhecer a população de rua e as suas diferenças. E aí depois, mais ainda, eu comecei a me aproximar do campo jurídico. Eu fui trabalhar no programa Provita, que é o Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas. Hoje, o acompanhamento, a delação premiada, ela é muito famosa, mas isso sempre aconteceu no Brasil de uma forma geral, assim, que é uma determinada testemunha, ela precisava de proteção. E aí entrava uma equipe para tirar essa testemunha da casa dela, para tirar essa testemunha de determinado contexto e realocar ela em novo contexto, acompanhar essa testemunha em oitivos, acompanhar julgamentos. Então, existia uma equipe de psicólogos, advogados e assistentes sociais que faziam esse trabalho com essas testemunhas. Foi uma experiência muito interessante que trouxe mais ainda uma proximidade do campo jurídico, porque a gente tinha que entender todos os processos que estavam se articulando, e enquanto o processo acontecia, nós acompanhávamos essas pessoas dentro do programa. Então, a lógica era essa: você tira o sujeito da casa dele e coloca ele em outro espaço que ele não vai conhecer e que ele não vai ter contato com a sua vida anterior para poder ser uma testemunha livre de qualquer atentado, livre de qualquer ação que possa interferir no caso. Do programa Provita, eu comecei a minha carreira acadêmica. Eu fui, inclusive, dar aula no Direito, na, na FEOL, depois fui dar aula de administração, em outras áreas afins, e, em seguida, eu volto a trabalhar com uma proximidade no âmbito jurídico, que era trabalhar com medidas socioeducativas. Eu fui diretor da Semiliberdade, que é uma medida socioeducativa do Estado de Minas Gerais, onde eu fazia a gestão de 5 casas que acolhiam adolescentes que estavam cumprindo uma medida socioeducativa, que estava, a gente pode falar, um adolescente em conflito com a lei. Então, mais uma vez, eu tenho que articular toda essa, como que a legalidade disso, quais as possibilidades, como que o adolescente vai lidar com isso, e, além disso, processo de gestão, né? Então, aí tem algumas casas, algumas fotos que a gente acompanhava. A partir daí, eu entro na faculdade Novos Horizontes, vou trabalhar com o Ministério do Desenvolvimento Social, o programa Capacita SUAS, que era uma capacitação nacional sobre o Sistema Único de Assistência Social. Fui consultor da assistência social em seguida, implantando programas em alguns municípios. Me tornei coordenador de um curso de psicologia, e, e aí, logo em seguida, eu fui caminhar para o meu doutorado, que eu concluí no início desse ano, voltando mais uma vez para Novos Horizontes. Quer dizer, agora Uni Horizontes, né? Antes era Novos Horizontes, agora Uni Horizontes, que eu volto no ano passado. Então, essa trajetória me faz muito articular algumas concepções do campo jurídico com uma tranquilidade muito boa, articulações no campo familiar. Então, a gente vai ver um pouco sobre direito familiar, a gente vai ver um pouco sobre direito penal,
a gente vai ver um pouco sobre a relação de criminalidade, de violência, a gente vai fazer uma articulação geral que perpassa um pouco pela minha experiência também. E aí, é isso que a gente vai trazer para a sala de aula, que é essa articulação. A ementa dessa disciplina, ela vai trabalhar com esses aspectos conceituais e sociológicos, também clínicos, que demarcam a criação da psicologia aplicada ao direito. Então, essa relação da aplicação da psicologia ao direito que é o importante. Então, como que eu entendo o sujeito para aplicar ele no campo legislativo. A interface que está relacionada entre os dois campos, entre a psicologia, as organizações, estudo de direito de família, estudo de direito da criança e do adolescente, a criminologia, entender o crime ao longo da sua história, isso é uma das primeiros ramos que a gente vai começar a estudar, e essa lógica da disciplinaridade que entra na organização da nossa sociedade. Então a gente vai falar também um pouco sobre sociologia, política, sobre psicanálise, sobre casos jurídicos, e pensando nessa conexão do campo com o direito e, óbvio, a relação ética disso. Essa é uma disciplina que, habitualmente, todo aluno também começa a se questionar algumas coisas pessoais, e isso é importante, assim, porque nós somos sujeitos que somos afetados e afetamos o conhecimento. Então, eu sou afetado pela norma e também faço o meu exercício de interferir nessa norma. Quando a gente começa a estudar um pouco a psicologia, a gente vai ter um monte de implicação, um monte de leituras. E as dúvidas sobre essas disciplinas, elas vão ser articuladas lá pelo Moodle, todas as quartas-feiras, de 19h15 às 20h30, eu vou estar lá à disposição para ajudar em aplicações de atividade, em tirar dúvida. Então, a gente vai ter essa interlocução direta. Okay? O objetivo, o que se pretende nesse curso aqui de Psicologia Jurídica? Então, analisar elementos fundamentais do conhecimento psicológico. Então, eu preciso entender um pouco sobre a psique para entender como que ela se constitui na sociedade e como que a norma afeta isso. Então, a norma, a lei, ela não afeta as pessoas da mesma posição, da mesma condição. E aí a gente precisa entender um pouco como que essas articulações vão estar presentes. A gente vai fazer uma leitura ampla, uma leitura de história bem crítica, uma leitura histórico-crítica sobre isso, e, é óbvio, buscando a interdisciplinaridade. Então, analisar esses fundamentos do conhecimento psicológico dentro dessa atuação da lei é o nosso objetivo mais claro. Para a gente começar a pensar e entender um pouco qual o caminho que a gente vai seguir, a gente pode abrir um monte de perguntas aí que são importantes. Então, uma primeira pergunta que é muito interessante, e é muito simples assim, é por que será que tem tantos filmes sobre séries, sobre assassinato, filmes e séries sobre assassinato? Por que será que tem tantos jornais na parte da tarde que falam sobre violência e expõem a violência? Então, a primeira questão qual é a nossa relação com a violência? Será que só o outro que é violento? Aonde que está a nossa relação com ela? Porque se você for parar para pensar aí, o tanto de série que tem sobre assassinato, sobre canal, agora tem canal específico sobre isso, né? Então tem alguma coisa aí, né, que nos atrai indiretamente. Então a gente não pode falar, não, tem alguma coisa ali que fala um pouco sobre isso. Assim. Então você pensa lá, por que ciclano passa todos os dias lendo, assistindo esses jornais que só falam sobre sangue, só falam sobre morte? Não só ciclano que você conhece, mas se tem uma audiência, porque muitas pessoas assistem. Então a gente tem que começar a entender um pouco sobre isso. Então, essa nossa curiosidade,
ela vai dizer já sobre essa nossa relação com a norma e com a ilegalidade. Então, o que que motiva matar alguém? Então, por que acontecem as traições? Por que as pessoas vão sair da norma e vão perder a norma coletiva? Então, a gente vai falar por que a pessoa enlouquece, de onde vem essa violência, como que a nossa cabeça funciona, por que que tem hora que eu faço isso, por que que tem hora que eu faço aquilo outro. Então, a pergunta é o que nos motiva. E entender a pergunta é entender que não somos completamente iguais uns aos outros. E isso é algo fundamental, assim. Mas a gente precisa entender essas diferenças que perpassam o nosso meio, que perpassam a sociedade de uma forma geral. Então, a pergunta é algo motriz nessa disciplina. Então, são coisas que a gente começa a perguntar para a gente e coisas também que a gente vai começar a perguntar para o outro. Para a gente entender isso, a gente vai ter que começar a olhar primeiro para a gente. A gente vai começar primeiro a olhar para o indivíduo, como é que a gente funciona, qual que é a nossa percepção do mundo, o que que a gente vê em determinadas situações, né? Então, eu posso ver dois rostos, mas eu posso também ver um cálice. O que que é que a gente consegue perceber? E como que isso funciona em cada um de nós? A gente poderia pegar um outro exemplo aí de uma imagem básica, e nessa imagem aí a gente consegue ver duas figuras, uma senhora e uma mulher. Então, por que que determinada imagem me atrai mais? Por que que outra imagem eu não vejo? Essas perguntas, elas nos ajudam a entender, e elas são esse primeiro passo que é nosso. Então, o que é importante é a gente entender, primeiro, quais as nossas questões, como que a gente funciona. Então, a gente vai assistir alguns filmes para entender coisas bem básicas e depois a gente vai avançando. Então, imagine essa situação aí. Se a gente vê um acidente acontecendo nessa cena, a gente tem vários personagens e cada um desses personagens pode estar olhando para uma coisa e pode ver uma relação desse acidente ou dessa cena. Então, isso é fundamental para a gente entender assim, que existe uma percepção do mundo e como que essa percepção funciona. Então, eu recebo as informações e como que essas informações são processadas, né? Por exemplo, olha aí essa imagem. Isso não é nenhum aplicativo, isso não é simplesmente uma foto que foi desenhada e o nosso cérebro, o nosso globo ocular fica tentando estabilizar a imagem. Mas só que do jeito que ela foi desenhada, dá a impressão que existe um movimento nessa imagem. Entender essas minúcias é fundamental para a gente, assim, porque a partir dessas minúcias a gente começa a entender as diferenças e começa a entender que é óbvio, nós somos completamente diferentes e somos influenciados diferentemente. Nessa perspectiva, a gente vai ter aí também as nossas emoções, como que elas se articulam, né? Basta a gente fazer uma experiência simples, que é, vai num cinema, agora na pandemia a gente não está podendo, mas quando você estiver na sua casa e tiver muitas pessoas assistindo televisão, presta atenção no rosto das pessoas, quando eles estão assistindo, como que eles se representam e como que eles descrevem essas emoções. A gente vai sempre entender que existe uma relação nossa que ela precisa ser periciada, e esse é um dos primeiros campos que a gente vai estudar também. O que que é a perícia? A psicologia, quando ela encontra com o direito, inicialmente, ela vai encontrar pelo viés da perícia, que é um sujeito que vai entrar para ajudar na articulação. E aí, no âmbito da criminal, a gente pode abrir uma discussão sobre a periculosidade, quem é esse sujeito periculoso, quem não para entender quais os passos e como que cada um vai se encaixar nessa formação. E aí, até para poder responder, será que esse criminoso realmente é um criminoso? Será que esse criminoso está no campo da saúde mental? Olha aí outro conceito que a gente vai trazer. Eu preciso entender um pouco da saúde mental para dizer sobre esse criminoso. A gente vai fazer uma leitura aí também
sobre alguns assassinos brasileiros. Aí, ó, Francisco Assis Pereira, Marcelo de Andrade, João Acácio, Pedro Rodrigues, são todos os personagens da nossa história que a gente vai trazer ele um pouco para a gente entender também. A Ilana Casoy, ela vai ter um livro sobre serial killer, que é interessante, que a gente pode entender também um pouquinho. E o conteúdo programático, ele vai fazer esse desenvolvimento aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Então, a gente começa sobre essa perspectiva teórica, sobre esse entendimento nosso, sobre como que a gente funciona, que é essa perspectiva geral. Depois a gente passa para a saúde mental, para entender a imputabilidade e a inimputabilidade, que é a capacidade do sujeito ou não capacidade de decisões, as dificuldades da normalidade ou não. A gente vai fazer um estudo relativo à psicologia do direito civil, direito penal, os aspectos psicológicos e métodos de solução de conflitos. Então, a gente tem um amplo caminho para se articular. Mas é importante a gente entender que esse é um processo em conjunto. Esse é um processo que nós temos que articular para fazer uma formação mais elaborada sobre esse conhecimento. Como estamos nessa nova metodologia, a gente vai usar muito os slides que facilitam, e depois eu posso disponibilizar eles para vocês também lá através do Moodle. A pontuação a gente vai ver ainda como que vai ficar, mas um livro, ele é extremamente importante para a gente, é a Psicologia Jurídica, é o que a gente vai usar e vai servir como um norteador aí para essa discussão nossa. Eu tenho ele em PDF, posso encaminhar para vocês. A gente vai ter também aí Michel Foucault como um personagem importante. A gente vai dar uma lida lá em Vigiar e Punir. Então tem Microfísica do Poder, tem A Verdade e as Formas, Foucault. A gente vai ter também aqui, ó, para falar um pouco sobre saúde mental, um livro sobre o Holocausto brasileiro, que a gente vai tentar entender um pouquinho. A gente vai também ter aqui, ó, A Linguagem das Emoções. E aqui, ó, A Prova e a Testemunha, que é outro livro da Ilana Casoy. Então é isso, assim. Nesse momento a gente começa a fazer essa abertura, eu vou colocar alguns desses livros lá no Moodle para vocês, e aí a gente vai fazendo esse debate aí ao longo do semestre. Mais uma vez, sejam bem-vindos e espero que dê tudo certo nesse semestre e aí que se inicie. Um grande abraço a todos.